Nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 17 de abril, nós lemos o final do Evangelho de São João. E este Evangelho termina com a descrição de um encontro com o ressuscitado, um encontro rico de símbolos. Pedro e os outros discípulos estão à beira do lago de Tiberíades, exatamente lá onde se encontravam antes que Jesus os chamasse para segui-lo e tornarem-se pescadores de homens. Pedro decide: eu vou pescar, mas sem pensar nos homens. Os outros discípulos se unem a ele. Na noite, que é propícia para a pesca, eles vão para o lago. De manhã, voltam para a margem do rio, do lago de Tiberíades, com as redes vazias. E alguém, à margem do rio, pede a eles um pouco de peixe. Mas não pescaram nada, nem para eles mesmos. Não tem nada para partilhar. E confiando na palavra de uma pessoa estranha, ainda não reconheceram Jesus, eles lançam de novo as redes e fazem a pesca milagrosa. Então, o coração do discípulo que Jesus amava se abre e exclama: é o Senhor. De modo que, conforme a sua posição na comunidade, João é o primeiro discípulo a reconhecer Jesus. E Pedro é o primeiro a alcançá-lo. Os outros seguem com a barca, com as redes. Redes cheias de 153 grandes peixes. Uma quantidade inédita. O encontro à margem do lago de Tiberíades é marcado também com um estranho medo. Ninguém quer perguntar: quem és? De fato, eles sabem que é Jesus. Só que dessa vez Jesus não come. Toma o pão e os peixes, os dá a eles e eles os tomam da mão do Senhor Jesus. O pão e a vida. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, escutemos, irmãos, a sua palavra através do Evangelho segundo São João. Capítulo 21, versículos 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer?
responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também para os apóstolos não foi tão simples e evidente acreditar na ressurreição de Jesus. Os evangelistas, com coragem, chegam a afirmar que aquele que mais de todos entre eles teve dificuldade de acreditar foi próprio Pedro. Pedro, o príncipe dos apóstolos, aquele em quem Jesus confia a tutela do depósito da fé. Aquele em quem Jesus confia e diz de construir a sua igreja sobre a sua fé. Próprio Pedro teve dificuldade. De fato, Pedro experimentou a sua própria fragilidade, né? Negou Jesus, negou de conhecer o Senhor. Agora, diante das suas aparições, é como se Pedro ficasse um pouco distante. Era como se a ressurreição não o tocasse pessoalmente. E talvez é um pouco assim. Voltar a pescar no lago de Tiberíades confirma uma falência. Se fecha o parêntese do discipulado e se volta à vida normal, à vida de antes. Se volta a pescar. Se volta atrás. Mas, no final de cada noite escura, de cada dificuldade, de cada problema nosso, de cada provação pela qual nós passamos, no final assim das nossas desilusões, né? Lá onde nós vivemos, lá onde nós estamos, lá onde nós fazemos a nossa experiência do dia a dia, é ali que o Senhor ressuscitado nos espera, como esperava os discípulos à margem do lago de Tiberíades. E com delicadeza, com elegância, convida Pedro e os outros a ter a coragem de voltar
a lançar as redes, de não desanimar, jogar a rede do lado direito. E Pedro, depois de ter sido perdoado por Jesus, ele também deve aprender a perdoar a si mesmo, para se tornar a rocha sobre a qual cada fiel, cada discípulo do Senhor pode apoiar-se. Se também a Páscoa nos encontrou entristecidos, amedrontados de maneira muito especial por causa daquilo que nós estamos experimentando nesse tempo de Covid-19, não devemos nos desesperar. Estamos com uma excelente companhia. Jesus está conosco. Não tenhamos medo, caríssimos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.